We're gonna throw down some punches. We might get knocked on the ground. We're gonna use our hot token. Oi gente, tudo bem com vocês? Sou Lilian Rizardo Galvão e nós estamos aqui nessa série abençoadora, falando sobre sinais, falando sobre conselhos, falando sobre processo, e hoje no vídeo maravilhoso que finaliza essa série poderosa nós vamos falar sobre resultados. E qual o tema que nós vamos falar nesse vídeo maravilhoso de hoje? É o que pode estar atrasando a resposta de Deus para a tua vida. Você ora, acredita, você espera, mas a resposta de Deus parece nunca chegar. E se o problema não for o tempo, mas algo que está atrasando o seu processo? Hoje você vai entender o que pode estar te impedindo de viver aquilo que Deus já preparou para você. Não é que Deus nos responde, talvez você ainda não esteja pronto para viver a resposta do Senhor sobre a tua vida. Eu já vivi uma fase em que parecia que Deus estava demorando demais. Eu fazia tudo certo, orava, buscava, esperava, mas nada acontecia. Isso começou a me frustrar, até que um dia eu percebi que é algo difícil de aceitar. O problema não era Deus demorando, era eu ainda não estando, eu ainda vivendo aquele momento de achar que estava pronta, mas Deus estava me preparando. Havia atitudes que eu precisava mudar, decisões que eu precisava tomar e coisas que eu precisava deixar, pessoas que eu precisava me desligar para poder viver algo mais profundo, mais forte, mais poderoso, mais sólido. E quando eu comecei a alinhar cada um desses pontos, tudo começou a fluir, porque Deus decidiu agir naquele momento. Mas porque eu finalmente estava pronta para viver o que Ele já tinha preparado. Então são situações assim que nós vamos vivendo, que nós vamos querendo, que nós vamos acreditando que é para nós, e às vezes Deus preparando aqueles momentos preciosos para que tudo pudesse fluir como um rio de águas vivas. E hoje eu quero compartilhar com você através desse tema, porque o Senhor, Ele quer falar com você o que pode estar atrasando essa resposta na tua vida. Então separei 3 direções que podem te ensinar a entender por que isso pode estar atrasando essa resposta. A primeira, gente, é a falta de alinhamento. Você quer, mas você não vive de acordo com aquilo que você quer. Então, às vezes, você pede algo a Deus, mas as suas atitudes vão na direção oposta. Um exemplo, você pede paz, mas vive em ambientes que tiram a sua paz. Você pede mudança, mas continua vivendo os mesmos hábitos. Deus, Ele não abençoa caminhos desalinhados, e muito menos casa dividida. Casa dividida, Deus não subsistirá. Deus não está no meio da divisão, em nada. Essa é a primeira direção, é falta de alinhamento. Você quer, mas vive totalmente diferente daquilo que você deseja. Então o segundo é apego ao que Deus já mandou você deixar. Gente, como eu já vivi situações, fiquei ao lado de pessoas que muitas vezes me puxavam para baixo, me desanimavam, me deixavam mal. E eu só fui entendendo quando eu comecei a me dispersar. Isso não vale só para as pessoas conhecidas, os amigos, as pessoas de fora, mas também para os familiares, para os parentes, sabe? Você muitas vezes quer viver algo novo, mas ainda está segurando as coisas antigas. Pode ser relacionamento, né, com familiar, com amigos, com pessoas, hábitos que você continua fazendo, quer emagrecer, mas continua comendo 1 quilo de açúcar, situações que já deveriam ter terminado, vínculo com pessoas que você vê que não te acrescenta nada, pessoas que, por exemplo, você está estudando, lendo, fazendo cursos, buscando crescer, se aprimorar, e você fica do lado de pessoas que só gostam de sair, se divertir. Todo o dinheiro que ganham, gastam com diversão, não estão no mesmo propósito. Isso não está no alinhamento daquilo que você está buscando. Então, enquanto você não soltar isso, mas é minha amiga, mas eu gosto, mas é meu parente, mas é minha pessoa querida, é sangue do meu sangue. Enquanto você não se libertar, não soltar, Deus não te libera.
E o terceiro e última direção é a impaciência com esse processo. Você quer a promessa, mas não quer passar pela preparação. E aí que está o problema. Se Deus entregar antes do tempo, pode te prejudicar e não te abençoar. Lembra-se de um bebê? Quando ele nasce, ele ainda está sem sentido. Ele não entende como se comportar fora da barriga da mamãe. Então a primeira atitude dele é chorar. E aí ele começa com os dias a perceber, se ele chorar, alguém vem e ou dá de mamar, ou troca ele, ou dá banho, ou cuida, ou dá uma medicação. Então é assim, a gente vai se adaptando. E se Deus entregar ali naquele momento para um bebê uma feijoada, ele não vai ter condições de digerir e se sentir bem, se alimentar e crescer bem. Ele precisa primeiro do leite e vai caminhando passo a passo até ele começar a comer da forma certa, de acordo com todas as diretrizes dos médicos. E assim é na nossa vida. Nós começamos como um bebê e nós precisamos evoluir ao tempo, pouco a pouco, para aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Porque o tempo de Deus nunca é atraso, gente. Muitas vezes é proteção para nós. Lá no Salmo 66:18 fala que se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Talvez Deus já tenha liberado a sua resposta. Lembra-se do jejum de Daniel? Daniel se preparou e orou 21 dias, mas no primeiro Deus já havia respondido. Só que Deus aguardou os 21 dias para ver o processo e tudo que Daniel ia passar, se ele ia ser firme até o final. Deus já tinha liberado essa resposta. Ele já liberou essa resposta para a tua vida, mas está esperando você se alinhar para viver essa resposta. E hoje é um dia de refletir o que eu preciso ajustar, o que eu preciso deixar, porque quando você se alinha, a resposta deixa de ser distante e começa a ser a realidade. E aqui nós chegamos ao final, gente, dessa série de 4 episódios maravilhosos, onde nós falamos de sinais, nós falamos de conselhos, nós falamos de resposta, de processo e de resultados. E nesse último vídeo abençoador, maravilhoso, o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio e Ele toca os nossos corações. Eu quero tocar também o teu coração e pedir para que você possa nos ajudar a alcançar mais e mais pessoas. Curta, comente, compartilhe e me conta aqui nos comentários se você sente que está esperando ou se preparando para receber algo do Senhor. Porque se você reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, Ele endireitará as suas veredas. Está lá em Provérbios 3:6. Porque quando a gente coloca Deus na frente, Ele nos conduz com muita segurança, nos dá direção e transforma completamente a nossa história. E esse é o último episódio, infelizmente, dessa série poderosa. Logo vão vir vídeos maravilhosos, abençoadores para você. Continua curtindo aí, nos seguindo e acompanhando. Porque no primeiro episódio nós falamos de sinais, 5 sinais que Deus está preparando uma nova direção para a sua vida. No segundo a gente falou sobre etapas, conselhos, confirmações do Senhor, como saber a direção que você está seguindo, vem do Senhor. No terceiro nós falamos sobre o processo, o que fazer enquanto Deus muda a vida em silêncio. E no quarto nós falamos sobre resultado, que é esse episódio aqui. O que pode estar atrasando a resposta de Deus para a tua vida. Obrigado por você estar conosco e até aqui. E aguarde, vem muita gente, mas muita novidade direcionada pelo Papai por aí. E como está lá no livro de Deuteronômio 7:9, eu quero desejar aí para você que saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus e Ele é fiel, mantém a sua aliança de amor por 1000 gerações. Quando você decide viver essa nova direção com Deus, a bênção não alcançará só você, ela alcançará a sua família, seus filhos e as futuras gerações. Receba no teu coração, na tua casa, na tua vida, na tua família, que as bênçãos de Deus se derramem sobre a tua vida, a tua casa, família, filhos e os filhos dos seus filhos e sobre toda a sua descendência. É o que eu desejo do fundo do meu coração. Um grande abraço para você, um beijo no teu coração.
Fica com Deus e até o próximo vídeo, até uma próxima série abençoadora.